aqui no lançamento do livro Spoiler da Agenda 2030 da ONU sob a ótica do futebol, da autora Renata. Você que tem um convívio constante com a Renata, ela é sua consultora jurídica, o que você achou sobre esse livro, Carminha? Bem, a Renata, né, é uma mulher gloriosa, né? Eu acho que é um desafio muito grande para ela, neste momento, né, tá escrevendo sobre um tema que ela tanto estuda e sobre o esporte, né, que une as nações, que une as pessoas. Renata, né, como sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de grande relevância como este, né? E isso daí dá um empoderamento, dá aí a notoriedade das mulheres estarem cada vez mais ocupando o seu espaço na sociedade. A Renata, né, gente, não há o que dizer, é uma pessoa dinâmica, né, muito descontraída, tem um profundo, um vasto conhecimento do assunto. E o futebol, ele espelha toda a grandeza e a dedicação das pessoas, né, que atuam, né, nesse meio. Você que é advogado e que tem uma militância e tem experiência, o que você achou desse assunto? O que você está achando desse assunto tratado aqui na Federação de Futebol e no Tribunal de Justiça Desportivo, doutor Gustavo? Eu acho da maior relevância esse tema. Você falar de esporte, você falar de saúde, você falar de cidadania. Tratar o futebol com uma nova agenda, a agenda das ODS, já sinaliza para uma outra realidade, uma realidade até de maior integridade no esporte, maior ética, maior legalidade no tratamento do esporte. Acho que tem um espaço muito grande para desenvolver e a obra da Renata, tenho certeza que vai contribuir com essas novas reflexões, essas novas visões e para onde o esporte pode se desenvolver nos próximos anos. Eu sei também, doutor Gustavo, que o senhor é autor de vários livros e um dos assuntos que o senhor tratou foi a compliance. E a compliance no futebol? O senhor acha importante essa fundamentação? Tem a ver também com a agenda da 2030 da ONU? O que o senhor acha sobre isso? Sem dúvida, quando a gente integra os temas, né, falar de integridade, né, compliance é integridade. E se a gente pensa o esporte, o desenvolvimento sustentável e o esporte, a gente não tem como a gente não avançar sem falar de integridade. Então, é a caminhada que a gente tem que fazer. O esporte fala de saúde, fala de cidadania, a gente tem que falar sim de integridade. Integridade no esporte é um tema que é fundamental. Olha, eu gostaria de parabenizar a doutora Renata pela obra, uma obra muito importante para a literatura esportiva. E a humanização do esporte é algo fundamental. Então, uma literatura sobre as ODS, e eu quero dizer, o Minas, do clube do qual eu presido, é um dos signatários do Pacto Global da ONU, e a obra da doutora Renata também é nesse sentido, de humanizar o esporte, o futebol como um carro-chefe do desporto no Brasil, começando pelo futebol, humanizar as torcidas, humanizar a prática, né? Levar para universalizar. Então, seguir as ODS é um caminho, eu tenho certeza, que de sucesso. E a doutora Renata aborda isso com muita propriedade no livro, de forma que eu acredito que a obra é uma literatura obrigatória dos amantes do esporte, aqueles que querem progredir de forma humana nesse assunto. Nós estamos aqui agora com o professor
de tudo aqui que começou, o professor da doutora Renata, que é o Alexandre. Alexandre, com essa aluna sua aí, que aprendeu tanto aqui no tribunal como auditora do Tribunal de Justiça e também como defensora do Tribunal de Justiça. Eu iniciei como defensora. Ela iniciou como defensora, porque a doutora Renata sabe. Agora vem a doutora Renata e lança um livro sobre o esporte, e são duas paixões dela, o direito e o esporte. O que o senhor achou sobre esse assunto do livro, sobre essa spoiler da Agenda 2030 da ONU sobre a ótica do futebol, doutor? Eu estou absolutamente satisfeito, porque todo professor deseja que o aluno supere o mestre. Então, é uma alegria muito grande ver uma obra como essa. E a ideia de buscar paz através do esporte não é uma novidade, né? Infelizmente, pouco trabalhada. Felizmente trabalhada agora pela doutora Renata, né? Os gregos pensaram nisso ao interromperem guerras com suas antigas Olimpíadas. Nós, com as Olimpíadas modernas, utilizamos novamente o esporte para buscar a paz, e nós sabemos muito bem o que foi também feito pelo Santos de Pelé, pela nossa seleção brasileira, no caos que o Haiti vivia e ainda vive, infelizmente, e no dia a dia do nosso país, onde o esporte, sem dúvida nenhuma, poderia ser muito melhor utilizado para tentar resolver nossos problemas sociais tão graves. Então é isso, esporte é educação e educação é a solução. Eu gostaria até de ratificar aqui a importância da doutora Renata, desse livro, dessa obra da doutora Renata, uma auditora do Tribunal de Justiça Desportiva, que traz alegria para todos nós do Tribunal de Justiça Desportiva, mas também traz alegria para toda a sociedade. Doutora Renata, ao escrever o esporte como investimento, como instrumento para a paz social, né? Ela traz para a gente o que nós discutimos, não só nas reuniões que nós tivemos essa semana, mas também no Futan, né, doutor Alexandre? Lá no futebol amador, nós tivemos na semana retrasada o primeiro encontro do futebol amador da capital. E ali no futebol amador, onde nasce toda a paixão do futebol, onde nós temos, doutora Renata, aquele futebol sem nenhum retorno financeiro, aquele... Por paixão, né? Por paixão. É a paixão nacional, é a paixão mundial, é o futebol, sem dúvida nenhuma, mas o Futan, o futebol amador, é o sustentáculo disso tudo. E essa questão de paz, a paz, não só no futebol, mas a paz na sociedade, ela passa muito pelo futebol e, como eu disse, pelo futebol amador. Por quê? Nós tivemos relatos, doutor Alexandre, doutora Renata, de que aquelas pessoas que estão à frente do futebol amador, elas têm um compromisso social, de uma política social muito grande. E nós tivemos lá no encontro o relato de que muitas crianças, doutor Lúcio, doutora Renata, participam do futebol, não só pela paixão, mas também vão nos finais de semana por causa do pão que é oferecido no final de semana, por causa do lanche. E ali nós estamos criando, formando uma nova geração com responsabilidade, com ética, com disciplina. E esse é o papel do futebol, que nada mais é que o que a senhora escreveu aqui. É o instrumento para a paz, ou seja, a construção da paz, não só para o nosso país, para nossas Minas Gerais, para um mundo melhor. Então, assim, essa obra da doutora Renata vem enaltecer isso e é motivo de orgulho, não só para o Tribunal de Justiça Desportiva, mas para toda a sociedade das nossas Minas Gerais, do nosso país e do nosso mundo. Muito obrigada, doutora Renata.
estamos aqui na Casa do Futebol de Minas Gerais e acompanhados de um comentarista importante na área de futebol. Eu queria falar com você, Regis Souto, sobre a questão do livro, o spoiler da Agenda 2030 da ONU, sobre a ótica do futebol. O que você pensa sobre esse tema discutido por doutora Renata com tão esmero, no sentido de que ela já tem experiência como auditora do Tribunal de Justiça Desportivo e conduzindo estudos na área internacional, que foi feito, isso aqui foi originado dentro de um mestrado feito no Uruguai, que é um país também do futebol. O que você achou sobre essa, assim, a introdução desse livro, doutor? Primeiro, parabenizar você. E você casou com uma mulher que gosta de futebol, cara. Olha que maravilha. E esse livro me chamou a atenção, que ele começa com uma frase do Nelson Mandela. O esporte tem a capacidade de mudar o mundo. E eu me lembrei na hora daquele filme Invictus. Olha só. Você deve ter assistido. Que o Nelson Mandela, presidente da África do Sul, a África do Sul cedia um campeonato mundial de futebol americano, e aí ele percebe, passou 20 e tantos anos na cadeira, ele percebe a capacidade transformadora do futebol. E eu tenho certeza que quem lê esse livro vai ter mais noção ainda dessa capacidade que o futebol tem. Futebol é uma linguagem universal que tem um potencial muito maior de ser transformador do que é atualmente. E a Renata está de parabéns. Vamos agradecer. Ela é uma pessoa que eu conheço de longa data, entende de futebol pra caramba, dá uma contribuição maravilhosa, não só para o mundo do futebol, certo? Mas para a sociedade. Tudo que fala em produção da paz, integração entre os povos, é uma contribuição para a sociedade. Pois eu acho que a Renata, ela está de parabéns, isso aqui vai ser leitura obrigatória. Admiradora da Renata. Eu acho que a participação dela nesse mundo dos esportes, como ela própria cita no livro, né, como que diz Mandela, que o esporte é capaz de mudar o mundo, eu acredito que, com certeza, e quando a gente vê mulheres à frente do esporte, à frente das atividades desportivas, ocupando um espaço que antes era só delegado, autorizado, né, aos homens, eu fico muito feliz. Nós temos que render homenagem às mulheres que nos antecederam, que abriram o caminho para nós, e a Renata está cumprindo o papel de abrir caminho para outras mulheres que virão. Eu tenho o prazer de receber aqui, durante o lançamento do livro da doutora Renata, o prefeito que eu trabalhei por longos 16 anos da minha vida e que eu acompanho durante toda essa vida, e então que tem uma acessibilidade muito grande, acessibilidade social muito grande, uma visão social muito grande. Esse assunto, o spoiler da Agenda 2030 da ONU sobre a ótica do futebol, que é buscar a paz. Eu queria ouvir de você tanto sobre esse assunto como sobre a autora desse livro, que é de Conselheiro Pena. É o ex-prefeito de Conselheiro Pena, uma pessoa experiente, é um professor hoje e na arte da política, e eu queria muito ouvir sobre esse assunto. Ver uma pessoa como a doutora Renata nascer do esporte de Conselheiro Pena, como atleta consagrada no nosso município. Depois da sua orientação, aí encaminhou para o direito, depois que já era comunicadora, comunicóloga,
e depois direcionou tudo para o esporte. E que essa carreira nova dela, eu acho que inicia agora, inicia hoje, uma nova etapa da vida da doutora Renata. E nós estamos aqui porque Conselheiro Pena sente honrado com esse trabalho e com o sucesso da doutora Renata. Nós estamos aqui tendo o prazer de receber o Daniel Maragon, que é o coordenador da área de Educação Física da Pontifícia Universidade Católica. Ele está acompanhando o lançamento do livro da doutora Renata Franz. Um tempo atrás, na posse como presidente do Tribunal de Justiça Desportivo do Vôlei, eu tive o prazer de ouvir do Daniel fatos que estão escritos nesse livro. Eu queria entender isso aí, porque ele colocou posicionamentos que parece que ele já tinha lido esse livro. Mas me fala, doutor, professor, sobre essa questão do livro, desse título e também da autora que brilhantemente conseguiu escrever com esmero essas linhas sobre o futebol e sobre o direito. A primeira coisa, o primeiro destaque é exatamente esse. Nós temos mulheres tratando de esporte, tratando de direito, com a coragem de se posicionar, de assumir o protagonismo. Isso é muito importante. Não existe desenvolvimento humano que abra mão da participação de homens e mulheres juntos. Isso precisa ser ressaltado, é importantíssimo. Então esse é um ponto. Outro ponto é que a gente precisa de compreender o esporte como um fenômeno humano, importante para a sociedade. Ele é muito mais do que ganhar e perder o campeonato. Então o esporte está presente na humanidade em todas as sociedades ao longo da história, e ao longo do tempo ele foi se tornando mais complexo. É necessário refletir mais sobre o esporte. E essa reflexão precisa nos levar a fazer do esporte um instrumento de desenvolvimento e da paz. Sobre essa ideia técnica desse livro. Renata, gente, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui prestigiando esse dia tão importante. Na verdade, estar aqui para compartilhar as ideias que estão nesse livro é grandioso para mim. E eu gostaria que a leitura desse livro trouxesse para vocês um novo olhar para o futebol. A partir não só desse olhar que é divulgado na imprensa e que a gente vê de algumas pessoas em relação às violências. Mas eu trago aqui nesse livro um olhar do futebol como um instrumento de paz e integração entre os povos. Faço um diálogo normativo entre dois organismos internacionais, que é a ONU e a FIFA. A ONU, com a Agenda 2030, ela traz aí os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a prosperidade, é um plano de prosperidade e paz para o planeta. Não só para as presentes, mas como para as futuras gerações. Então esse plano da Agenda 2030 da ONU, sendo um instrumento, a FIFA normatizando comportamentos éticos, morais, fair play e todas as punições que traz os códigos disciplinares da FIFA, o Estatuto da FIFA, como instrumento para dialogar com a Agenda 2030 da ONU em benefício da paz e integração entre os povos. Então eu faço uma análise tanto da ONU quanto da FIFA
a partir do olhar do futebol. E eu trago a mensagem do esporte como vetor de mensagens, não só na área da comunicação, mas na área da saúde, na área empresarial, porque o futebol movimenta no mundo, para se ter uma ideia, mais de 300 bilhões de dólares. Então, com isso, nós temos um esporte que fomenta várias áreas, atividades multidisciplinares a partir do futebol. Então, nós temos aqui nesse livro, trazendo diversos olhares a partir do futebol, desmistificando a violência que nele existe, que dentro das 4 linhas ou fora deles, nos eventos e nos espetáculos esportivos, mas a importância que é o olhar do futebol como um vetor para a transformação social. Você, através da educação ensinada a partir do futebol, você tem aí uma mobilidade social, você tem aí um esporte que traz esperança para uma transformação familiar, não só para o próprio atleta, mas para a família envolvida, para a sociedade envolvida, para a comunidade envolvida. Então, a partir das políticas públicas que podem ser implementadas pelo futebol e com o futebol, é aí que você traz diversos valores para a criança, para o adolescente, para o jovem, em relação aos princípios esportivos. Então, nesse livro, eu trago exatamente esse olhar sociocultural, filosófico e importante para a reflexão de cada um, não só das pessoas que jogam futebol ou das pessoas envolvidas diretamente com o futebol, mas a sociedade como um todo. Quando a gente vê um jogador de futebol com a camisa do Brasil lá fora, você leva para a comunidade a cara de um país. Você leva a representatividade diplomática de um país para o outro. E você traz aí um intercâmbio cultural quando você vê eventos esportivos nos outros países, nas outras cidades. Então, nesse tribunal, que eu trabalho como auditora do Tribunal de Justiça Desportivo, com muito orgulho, aprendizados enormes em relação à aplicação de penalidades para questões disciplinares, que a gente aplica aqui no CBJD. No livro também eu abordo toda a questão das normativas do Tribunal de Justiça Desportivo. Eu passeio aqui por doutora Juliane chegando ali agora, ela é a nossa presidente, a primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça Desportivo de futebol, um ambiente que é muito masculino, então a gente traz aí o protagonismo das mulheres nesse ambiente e a importância que é, a partir realmente do futebol, essa inserção social, o combate às discriminações raciais, étnicas e de gêneros. Então a gente pode observar que por meio do futebol nós temos diversos olhares inclusivos. E não só falando em políticas públicas, mas também falando em valores para a nossa sociedade. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer nesse livro. E queria terminar aqui com a mensagem de Nelson Mandela, quando ele fala: o esporte tem o poder de transformar o mundo. Porque nos dizeres de Pierre de Coubertin, um grande filósofo francês e idealizador das Olimpíadas, como é o formato de hoje, né? Em 1906 ele se reuniu com diversos outros pedagogos, né? E foi a partir desse olhar da educação que ele trouxe o formato das Olimpíadas atuais, com os princípios de respeito, solidariedade e a transformação do ser. Porque ele falava o seguinte: a disciplina e o músculo tanto podem estar a serviço da guerra quanto a serviço da paz. Então, se nós transformarmos o nosso olhar para o olhar da paz e da integração, nós teremos aí a disciplina e o músculo com equilíbrio para que o ser humano seja um cidadão cada vez melhor em busca da paz e a integração entre os povos. Muito obrigada, espero que vocês degustem o livro, que vocês gostem. O capítulo introdutório eu estava até no hospital com a minha filha, então foi um olhar diferenciado em relação
a uma crônica. Então eu tirei um pouco as normativas, porque esse livro é fruto da minha tese de mestrado, mas eu tirei um pouco as normativas para não ficar assim num juridiquês muito chato. A gente tem aí um apresentador que é o meu esposo, Dr. Lúcio, muito obrigada, que escreveu a apresentação do livro. Dr. Gustavo Lopes, que foi o prefaciador. Queria agradecer e dizer a vocês que eu espero que vocês gostem, divulguem e a gente atinja aí 1 milhão de cópias vendidas. Tenho um agradecimento especial à minha mãe, que veio da minha cidade, de Conselheiro Pena, a minha irmã, a prefeita de Conselheiro Pena, aos vereadores que vieram, o ex-prefeito de Conselheiro Pena, Neival, a prefeita Nádia, os amigos aqui, Moacir, que veio de Conselheiro Pena também, nossos amigos de longa data, enfim, não vou nem enumerar todo mundo, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Um beijo no coração de todos. Doutora Juliane, nossa presidente, muito obrigada. Em nome de quem agradeço o carinho desse espaço, para vocês conhecerem. Aqui a gente faz os julgamentos disciplinares dos jogadores, a gente tem um carinho e um zelo muito grande na aplicação das penas, para que o nosso olhar para o futebol dentro das 4 linhas seja o menos violento possível, esportivo e de formação do ser humano. Obrigada também à minha amiga e auditora e colega Fernanda, que vem representando a 5ª Comissão Disciplinar. Ali, meu professor, um beijo grande no seu coração, ele foi o que mais me ensinou nesse tribunal, quando eu comecei como defensora da ativa. Doutor Giovanni, também muito obrigada pela presença. Enfim, Tayara, que abriu as portas aqui, obrigada por tudo. As minhas filhas, Sofia e Maria Vitória, meu genro Fernando, meus compadres, comadres, né, o professor Maragon, coordenador do curso de Direito da PUC, Dr. Carlos Henrique já foi embora, presidente do Minas, do Lindson, que é o diretor do Cruzeiro, aos amigos, Sandra, Bezinha, Heráclito. Não, gente, não posso esquecer o nome de ninguém. Eu comecei agora, não tô nada. Não, Sérgio, Sandra, Vilma, Evandro, enfim, gente, tanta gente do meu coração. Thaís, obrigada. Um beijo no coração. Eu, Flávio, Cláudio, Caio. Olha, Caio me levou segunda-feira para entrevista. Um beijo no coração de todos. Sérgio também, todo mundo. Gente, um beijo. Boa noite a todos. Apesar de já estar no final do evento, mas depois de muita parabenização, eu continuo dando os parabéns à minha filha pelo esforço, pela dedicação. E eu participei das noites que ela passou acordada, escrevendo livro, e com muito amor, e o evento foi bem merecido. Os amigos todos aqui, eu estou representando toda a minha família e agradeço a presença dos nossos conterrâneos que tiveram o prazer de contribuir com esse momento tão gratificante. E não é todo dia que a filha escreve um livro. Não é. Então foi um momento sublime. Eu acho que se eu estivesse lá nos Estados Unidos, eu viria esse livro. É a mãe que eu amo e que todo filho queria ter. Eu sou Sofia. E eu sou Maria Vitória. Nós somos filhos da doutora Renata, essa mulher maravilhosa que lançou esse livro, assim, que ela virou uma referência no direito desportivo, na área do futebol, na área do vôlei. E pra gente, como mãe e como profissional, ela é uma musa inspiradora, revolucionando o cenário desportivo do futebol, que é um cenário masculino, mas que vem sendo revolucionado por mulheres maravilhosas como a minha mãe, e a gente está muito orgulhosa. Eu ia falar basicamente isso, e eu ia falar que eu estou muito feliz, muito orgulhosa pela minha mãe ter escrito o livro e sim, basicamente isso, tudo que ela falou. Parabéns, mãe. Parabéns, mãe. Muito sucesso. Beijo grande.